Olá, sejam bem-vindos ao canal do Astronauta Verdadeiro e hoje nós vamos falar de um assunto que é um tanto básico, mas para falar a verdade eu nunca, pelo menos até onde eu me lembro, nunca falei exatamente desse assunto antes. Então, o que é esse assunto? É justamente sobre como deduzir que a Terra seja plana ou não, baseado na posição da Lua. Claro, já é um argumento antigo, já é bem conhecido, sobre a posição da Lua dependendo de qual hemisfério você está. Por exemplo, você olha para a Lua e ela tem umas certas marquinhas características, né? Ela tem o que a gente chama de mares na Lua. Não são realmente oceanos, né? São depressões com um tipo de rocha diferente, que é mais escuro que o resto da Lua. São as manchinhas que tem na Lua, né? Então assim, se você estiver no hemisfério norte, você vai ver a Lua mais ou menos dessa posição, né? Eu procurei fazer um desenho preciso da Lua. Você vai ver a cara da Lua mais ou menos assim, com a parte escura para cima, né? Que seria o norte da Lua. Agora, se você estiver no hemisfério sul, né? Como é a maior parte do Brasil, você vai ver a parte branca da Lua para cima, né? Porque ela está apontando para o sul. Agora tem um pequeno argumento da Terra plana contra esse fato. Ora, pois, se temos dois observadores observando o mesmo objeto de ângulos diferentes, é claro que o observador A, né, estando de pé aqui, vai ver a Lua desse ângulo, enquanto que o observador B, tendo de pé virado para o outro lado, vai ver a Lua deste outro ângulo. Pronto, explicado, né? Explicado. A gente vê a Lua de cabeça para baixo de um lado, do hemisfério, de um lado da Terra, porque a gente está desse ângulo, e a gente vê a Lua de cabeça para cima do outro lado, porque a gente está do outro ângulo. É uma explicação razoável, né? Se você ignorar as estrelas de fundo. Se você considera o domo com estrelas, né, a coisa toda muda de figura. Por quê? O Brasil vai estar olhando a Lua de um ângulo. Ela vai ver a Lua sobrepondo as estrelas nessa parte do domo. O Reino Unido vai olhar a Lua desse outro ângulo e vai ver a Lua sobrepondo as estrelas desse outro ângulo. E quem está no Japão vai ver a Lua de um ângulo diferente dos outros dois e vai ver a Lua sobrepondo outra constelação no céu. Para demonstrar isso, eu montei esse pequeno esquema. Tem duas distâncias, uma distância 1 e a distância 2. Tem as estrelas de fundo, aqui tem a Lua. E aqui atrás tem essas quatro marcações que eu fiz. Por que essas quatro marcações estão aqui? Você está vendo que assim, tem uma distância A, tem uma distância B, tem uma distância C e uma distância D. Ok? Então é o seguinte, se nós posicionarmos a Lua na primeira posição, e vimos aqui até a distância A, olha o que vai acontecer. A Lua ela vai estar posicionada com a constelação A, ali no fundo, certo? A Lua vai estar posicionada com a constelação A, o que era de se esperar, né? Que a gente está observando ela num ângulo, ok? Deixa eu desfazer o zoom. Se a gente for para a posição B, a gente vai observar a Lua em cima da constelação B, certo? Aí está. Ok. Agora eu quero que vocês observem que essa distância aqui de A até B é bem grande, mas a distância de C até D é menor do que essa distância aqui. É muito menor, ok? Se nós movermos a Lua para a posição 2, o que diminuir a distância entre o observador e a Lua, mas manter as estrelas de fundo, o que vai acontecer a gente vai mover a câmera para a posição C, a gente vai ver a Lua em cima da constelação A. Mas se a gente mover um pouquinho mais para cima, para a posição D, a gente vai ver a Lua em cima da constelação B. Ok? O que a gente pode concluir disso? Se a distância da Lua até os observadores for relativamente pequena, então a distância que esses dois observadores têm que estar um do outro para observar essa mudança de ângulo entre uma constelação e outra, na Lua sobrepondo as constelações, ela vai ser menor. Se a distância da Lua for maior que isso, como a gente viu, a distância vai ser muito maior para obter essa mesma mudança de ângulo. O único problema com esse argumento da Terra plana sobre a Lua estar mais perto do que a gente aprende do que ela está, né, seria justamente esse aspecto. Culturas ao redor do mundo inteiro usam a Lua para calibrar seus calendários, justamente observando a posição da Lua em relação a outras constelações.
Se isso realmente acontecesse, da Lua, dependendo do lugar do mundo, aparecer em cima de uma constelação diferente, os calendários ao redor do mundo eles só funcionariam numa certa região do mundo. E a gente saberia disso, porque todas as culturas marcariam a Lua numa posição diferente de acordo com a época do ano, o que não acontece. No entanto, se de alguma forma isso tudo for mentira e isso realmente acontece, deve ser muito fácil medir esse ângulo, porque seria um ângulo muito grande. Por que eu digo isso? Eu vou mostrar aqui uma coisa. Por exemplo, digamos que a distância entre dois observadores seja 2.000 quilômetros, o que seria mais ou menos a distância de alguém no Nordeste até Minas Gerais, mais ou menos, se eu não me engano, é mais ou menos essa a distância. Então deve ser relativamente fácil para terraplanistas pelo Brasil medir isso aqui. Se a luz estiver no alto para um observador, né, e ela estiver a 68 graus para o outro observador mais ao norte, e a altura dela for de mais ou menos 5.000 quilômetros, como dizem ter medido, 5.000, 5.500, esse ângulo aqui, sabe, entre o zênite do primeiro observador e o ângulo que o observador aqui, o observador B, está olhando, for de 21 graus, a gente sabe que o ângulo que está saindo do outro lado também é de 21 graus. O que significa que a distância entre a constelação X e a constelação Y, ou seja, aqui ó, o observador B vê a Lua em cima da constelação Y e o observador A vê a Lua em cima da constelação X. Esse ângulo aqui é de 21 graus. Pode não parecer muito, mas 21 graus é um espaço enorme no céu. Eu coloquei aqui marcações com o tamanho do meu dedo, tá? Nesse papel. Tem 13 marcações. Nesse formato aqui cabe 13 marcações, ok? Um dedo, pelo menos o meu dedo, mas em geral é essa a regra que a gente usa na astronomia, um dedo com o braço totalmente esticado, ele vai ter uma largura de 1 grau no seu campo de visão. 1 grau. Né? Inclusive, se você colocar seu dedo esticado contra a Lua vai ocupar metade do tamanho do seu dedo. Então, a Lua tem meio grau de diâmetro no céu. Isso aqui, 13 graus só. 13 graus dos 21 graus que teria no céu. Esticados é a distância, é praticamente a distância entre amanhecer e 7 horas da manhã. Só esses 13 graus. Claro, né, seria uma diferença de quase 2 horas na posição da Lua, ou na posição do Sol, dependendo do que você está medindo. Seria muito fácil observar essa diferença. Então tá aí, terraplanistas, tá aí. Provem que a Lua aparece em constelações diferentes quando observada no mesmo instante, de localidades diferentes.